tá certo? Porque você começou a contar, né? Tem uma mancha vermelha, né? Pode ser isso, pode ser aquilo, e pode ser uma área que o sangue se acumula, né? Tem uma representação, por exemplo, na ereção masculina, ela acontece por isso, porque o sangue se acumula, né? Num determinado lugar, né? Então, tem coisas que você consegue olhar para o fenômeno e não sei exatamente o que vai ser falado, né? Mas você fica ouvindo o paciente, você fica pensando, você já vê o paciente de uma forma diferente. Por exemplo, o Freud falava assim que nós, seres humanos, nós herdamos tudo que a raça já viveu, né? Então, a pessoa entra na sua sala, ela está contando um fragmento do dia dela, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, e você está ali olhando para ela e pensando, ela está contando um pequeno detalhe, mas dentro dessa pessoa, a capacidade dela poder sentir diante das coisas, tem a história da humanidade dentro dela, né? Então você passa a ter uma escuta mais ampla, né? E naturalmente que suas palavras vão mudar para aquela pessoa, né? Sibeli, deixa eu te perguntar uma coisa. É a Natália que está falando. Quando você fala que tudo que tem importância na vida adulta faz um link com o passado, com a infância, e você fala do dinheiro, eu não entendi muito bem. Você poderia repetir, por favor? É que ele fala assim, Natália, que na infância, na tenra infância, o dinheiro não é uma necessidade infantil, entende? E que as coisas têm muita importância na vida adulta, exatamente por esse link com a vida infantil, né? Por exemplo, se você pensar num caso de corrupção e que a pessoa almeja demais, às vezes, uma quantidade de dinheiro que ela nem vai usar, de tanto dinheiro que é, você pode pensar que talvez a ânsia que a pessoa tenha de adquirir não é exatamente o dinheiro, cédula, né? Mas talvez pode ser que ela queira, através do dinheiro, o prestígio, o poder, e aí sim pode fazer algum link com a infância, que pode ser se sentir destacado e importante para a própria mãe. Entende? Entendi, entendi. Obrigada, Sibeli. A gente é muito bom a pergunta que vocês fazem, porque a gente pode ir esclarecendo melhor e pode ir entendendo melhor e ampliando essa escuta que eu falo para vocês. Por exemplo, às vezes a pessoa almejar tanto prestígio, tanto poder, está vinculado às vezes a questões de sofrimento, né, da infância. Uma necessidade de proteção, talvez. Talvez, né? Às vezes de uma necessidade de ser visto, né? Porque sentiu que não foi, coisas assim, né? Sibeli, Estela, e eu gostaria de fazer um comentário, algo que eu sinto quando leio e quando você comenta. O Freud,
através dos seus estudos, ele trouxe questões que, para a época, imagino, fossem muito complexas, porque ele tratou da sexualidade. Eu imagino que, naquela época, falar de sexualidade, a sexualidade em si, era extremamente reprimida, principalmente para as mulheres, até pelas questões sócio-históricas, culturais, enfim. E que ele se dedicou a se aprofundar e a falar sobre isso. Mas, mesmo que eu entenda isso, às vezes eu acho um pouco engraçado, porque tudo para ele tem a ver com a sexualidade. E talvez porque a gente viva uma outra época, e eu sou de uma geração ainda muito reprimida nas questões da sexualidade, mas eu observo meus filhos, por exemplo, que são de uma nova geração, que muitos aqui têm a mesma idade, como eles são mais livres, como eles podem falar de outra forma, como existe um outro olhar para essas questões, o que não significa que não hajam as repressões, os recalques e os medos, né? Mas eu fico tentando fazer como fosse um link dessa história, né? Dessa história de uma época de recalque de sexualidade, recalque sexual, para uma época onde a gente tem uma liberdade que até às vezes assusta, né? Mas que você as questões psíquicas continuam acontecendo, as repressões continuam acontecendo. Então, eu queria fazer um comentário, talvez, sobre fazer um link disso aí. Eu vou falar uma coisa para você, talvez ajude a pensar alguma coisa. Na verdade, o interesse maior do Freud sempre foi entender o sofrimento humano. Entende? Aonde que ele estava. E nós aprendemos muito com ele a poder se acercar disso, entende? Na época, ele falou muito sobre a repressão sexual, porque ela existia demais e ela trazia sofrimento demais. O sofrimento talvez estivesse ali. Muita coisa aconteceu nesses 120 anos de liberalidade e talvez as coisas tenham modificado muito, né? O sofrimento do ser humano continua e vai continuar sempre, porque a vida é uma experiência dolorosa. E é uma experiência que sempre vai trazer o prazer, a realização, a alegria, a felicidade e a decepção, o sofrimento, o medo e a dor. Só que o foco muda, né? Por exemplo, nessa época, e o fato do Freud ter explicitado tudo isso, por exemplo, a gente sabe que o ser humano mudou a maneira de ser visto pela teoria freudiana. O ser humano... Um pouquinho. Vocês desculpem, hoje eu falei muito, sabe? Minha voz está faltando um pouco. O ser humano, ele sempre vai ter essa dualidade de coisas que vão bem, que tem alegria, tal, mas o sofrimento acompanhando. E a maneira de ver foi possibilitado pela teoria psicanalítica. Por exemplo, o Freud, essa colocação que ele fez, ela traz muito. Essa questão de falar da vida consciente e inconsciente traz a ideia, uma coisa é o que pode ser visto, outra coisa é o que tem que ser pesquisado, porque normalmente o ser humano ele tem uma tendência a reprimir, se defender para continuar vivendo.
Se ele entra num processo de análise, ele não precisa reprimir tanto, ele não precisa se defender tanto, porque ele faz um par com alguém que o ajude a ter uma visão mais intensa das coisas, né? E quando você conhece mais a respeito de si, você não precisa fugir tanto de si mesmo. Você aprende a usar suas percepções para poder se sentir mais livre, mais em contato com seus recursos, né? Cibele, boa noite. Boa noite. Boa noite. Cibele, eu estive pensando aqui, né, que as nossas clínicas estão, né, com bastante casos de Doras do sexo masculino. Você concorda com isso, Dora? Ou Cibele? Olha, vamos ver. Eu posso dizer que eu concordo e quero falar por quê, ver se coincide também com a mesma opinião que você tem. Eu acho que uma das coisas que definem a Dora, né, eu diria assim, uma adolescente em desenvolvimento, né? Uma pessoa fruto de um casamento difícil, tanto o pai como a mãe com dificuldade de estarem presentes ali por ela. Lembra que nós conversamos a semana passada? A mãe dela estava muito interessada na casa, na limpeza da casa, nas dores abdominais, pouca disponibilidade. O pai, com as questões também de saúde, de sífilis, de tuberculose, e é apaixonado por outra pessoa, querendo salvar o relacionamento extraconjugal. Então, ela se sentindo pouco amada e que as pessoas não estavam exatamente interessadas nela. Isso traz, sim, uma insegurança para enfrentar muita coisa, tá certo? Então, se você estiver falando que você vê pessoas no seu consultório que se sentem profundamente sozinhas, injustamente criticadas, meio perdidas diante do próprio desenvolvimento, meio sem saber o que vai fazer da vida, eu concordo. Seja homem ou mulher. Tá certo? Vocês concordam Sim. também com isso? Porque quando você fala num quadro de histeria, você fica com uma ideia de uma pessoa que tem uma imaturidade emocional acentuada, que ela interrompeu o curso natural de um desenvolvimento, que ela se sinta amparada e podendo crescer, se desenvolver, e que, num certo sentido, é uma pessoa que usa muito a parte sedutora para se sentir aceita. Isso também é uma coisa que a gente vê muito hoje. E eu digo para você, seja homem, seja mulher. Sim. Sibeli, pegando só esse gancho do Ederval, ele trouxe homens, talvez seja a experiência dele, mas uma observação que eu faço é com a questão da homossexualidade na clínica hoje. Uma procura grande, e tem muito a ver com o que você acabou de falar, a solidão, as duras críticas, essa falta de lugar, até para aquelas pessoas que aparentemente já resolveram isso em si, eu tenho visto muito essa questão dentro, e falando até um pouco das questões de sexualidade. Hoje, os homossexuais conseguem falar mais sobre isso, se posicionar socialmente, em relacionamentos, enfim.
mas mesmo assim essa dor tem aparecido bastante. Vocês vejam, por exemplo, que nesse caso que nós estamos estudando, o Freud colocou que tinha a questão dela ter se sentido, sim, atraída pelo Sr. K, uma aproximação de um homem a uma jovem, toda essa é uma coisa que assusta, mas ao mesmo tempo atrai, tal, tal, tal. Ela estava se tornando uma mulher, né? E quando você está passando por esse processo, você quer ver se você tem um poder de atrair o outro, essas coisas todas, né? E ele fala também que a Dora, ela ficou encantada pela senhora K, que era uma mulher completamente diferente da mãe dela. A mãe dela era extremamente simples, só pensava em arrumar a casa. A senhora K era um outro modelo para ela de mulher. Uma mulher bonita, jovem, assim, com um poder de atração sexual, tal. Então, você vê que os amores homossexuais também têm muito a ver com essa questão da busca da identidade. Às vezes você pode sentir uma atração, um interesse muito grande por uma pessoa do seu próprio sexo, porque aquilo te encanta, você quer saber como que aquela pessoa sabe viver mais, o que você poderia aprender com ela, né? Vamos colocar assim, que às vezes algumas buscas, algumas paixões têm mais a ver com a procura de quem a pessoa quer se tornar do que de um parceiro amoroso. Não sei se vocês concordam com isso. Uhum. Buscas de modelos quando a gente não tem ao vivo e a cores, né? Mais ou menos nesse caminho, conforme os colegas foram falando, eu fui pensando, eu sou a Cláudia Cibele, Tá. eu fui pensando a minha clínica, né? É. Que tanto adolescentes quanto adultos jovens, né? Com muita dificuldade nesse estabelecimento desse relacionamento com o outro, né? Muito, muito, muito conflito, muita idealização e vulgarização ao mesmo tempo. Uhum. Eu fiquei pensando um pouco isso, assim, que tem se repetido essas situações, assim, nos atendimentos que eu tenho feito, né? E acho que tem mesmo uma busca pelo relacionamento, uma busca pelo outro, essa idealização também, mas em alguns momentos uma dificuldade de lidar com a própria sexualidade. Parece que momentos que espirra para uma vulgarização e um arrependimento e uma coisa que fica assim. Eu acho que fica muito atual essa questão da sexualidade, mas de um outro jeito agora, que não só pela questão da repressão, né, como era na época do Freud, mas também pela banalização das coisas, né? E os sofrimentos que isso que vão trazendo para as pessoas, né? Eu acho até, sabe, Cláudia, que a gente pode falar assim, que uma coisa que acontece, o sofrimento não é tanto pela questão da sexualidade, mas vejam se vocês acham possível a gente afirmar que é muito pela questão da solidão, entende? De pouca proximidade com aquilo que é preciso.
de contatos que realmente façam a diferença, que pode realmente ser dado alguma coisa. A gente fala muito sobre a questão narcísica, né? Que cada um olha mais para si mesmo, o vínculo muito empobrecido, né? Talvez a gente não sinta tanto porque a gente tem uma profissão que nos faz buscar isso, buscar o significado das coisas, valorizar muitos encontros afetivos, mas, num modo geral, não é assim. No modo geral, é mais um salve-se quem puder, cada um cuidando de si. Eu E concordo. sem, Aí eu penso isso também, por isso que eu disse uma banalização dos relacionamentos, Sim, né? sim, Sem sim. vínculo, É, né? é. Sem vínculo, e aí um sofrimento muito grande por essa solidão, né? E ao mesmo tempo que quer, não quer, né? Mas fica rodeando esses relacionamentos sem vínculos. Cada semana tá com uma pessoa diferente. Exato, exato. Empobrecidos, né? Então, eu falo assim, até quando a Estela colocou da questão da sexualidade, da mudança, na verdade, o foco sempre é onde está o sofrimento atualmente. E talvez eu diria que o sofrimento atualmente está muito também na decepção das ligações, né? Por que será esse aumento de suicídio desse jeito, não é? Não eu seria. acho que o que nós... Pode falar, Irevaldo. Sibeli, eu fiquei pensando assim, né? Tudo isso que está sendo colocado pode estar, né? Pode estar em casais muito empobrecidos, né? De recursos mentais, onde não tem condições, né? De estar passando nada para esses jovens que vêm vindo, né? São pensamentos muito fragilizados já, né? E aí, como que esses jovens ficam perdidos? Por quê? Porque não tem uma estrutura familiar e o que é verbalizado dentro dessas casas são coisas muito frágeis, né? Então fica uma geração frágil também. Não sei. Existe muito isso que a gente está falando, né? Assim, por exemplo, o ser humano, ele tem necessidades muito intensas, assim, e principalmente disso que a gente está falando, de um encontro mais verdadeiro, mais próximo, que possa fazer uma diferença na vida da pessoa. Isso não é um artigo que esteja à disposição intensamente, né? Você vê no Seguindo um próprio pouquinho do... Desculpa. Raquel, Desculpa, pode fui falar. eu. Não, e complementando, né, o que ele estava comentando, quando eu li o artigo, o sonho, o que eu pensei foi isso, como a Dora não tinha um adulto que olhasse para ela, que estivesse com ela na infância, né? Então, cada um estava na sua problemática, e hoje é o que eu percebo dentro da clínica, quando eu atendo adolescentes, né? O pai e a mãe, às vezes até estão em casa, mas não estão ali. Cada um está no seu vídeo, né? No seu mundinho virtual, e essa coisa do estar sozinho, né? E era isso que eu ia dizer também, sabe? Nesse sentido. Porque a própria Dora, quando ela foi embora, que ela interrompeu o tratamento, vocês vão ver ela falando isso, que ela não teve ninguém por ela, que as pessoas se aproximavam dela por interesse. E o próprio Freud, ela disse, você não tem interesse por mim, você tem interesse em provar suas teorias, né? Agora, tem Ô, uma... Sibeli, Ah, desculpa, pode continuar. depois eu falo, pode falar, eu não vou esquecer. Eu fiquei pensando assim, né? Se eu compreendi o que era histeria na época de Freud, né?
Eu fiquei pensando assim, os sofrimentos, né? O inconsciente, a simbologia, as experiências infantis, os traumas, né? E muitas outras coisas, que são várias coisas. Aí eu fiquei pensando, e nos nossos dias de hoje, o que é histeria na nossa clínica? Além disso aqui. Então, nos dias de hoje, porque você relaciona assim a histeria como uma certa inibição do desenvolvimento, inibição no sentido de parada, né? E que a pessoa deixa de lado um curso que possa levá-la mais em contato consigo mesma e ela fica presa a uma situação de mais imaturidade, ela vai tentar muitas coisas assim precoces, por exemplo, são essas meninas que têm 10 anos e que se vestem como se tivesse 15 e já tem a sexualidade aflorada, mas é uma sexualidade que não dá conta de ser vivida. É uma pessoa que seduz, se um homem chegar perto dela, ela não dá conta, entende? Porque tem uma Ela não sabe nem o que é isso, né? nem sabe o que é isso, entende? Isso, Então, muito infantil, tenta né, ser Sibeli? amadas, tenta seduzir, mas ela não sabe o que fazer com aquilo. Então, são coisas precoces e fala, às vezes a criança se desenvolve muito rapidamente porque ela tem uma percepção desde cedo que ela não vai ter ninguém com que contar. Então, ela gostaria de se tornar adulta, mas ela não é, entende? Então, nos dias de hoje, o que a gente encontra em termos de histeria, né? Seria, assim, uma apresentação de um lado adulto que não tem muito lastro, né? A pessoa que tem uma necessidade enorme de ser elogiada, de ser querida, de ser falsamente querida, né? E toda a consequência que isso pode trazer para uma pessoa, né? Mas Beli, eu acho que o principal é a gente falar da questão da imaturidade, né? eu tinha um professor na faculdade que chamava, ele, na verdade, para destacar, ele usava um termo antigo para esse estilo de mulher, né, que quer seduzir, mas nem está pronta. Não necessariamente precocemente, mas historicamente, o estilo, né? O estilo da histérica, ele dizia, é a coquette. É um termo antigo, né? Mas esse professor até é jovem, mas ele usava esse termo, coquette. E me marcou bastante, né? Porque é um termo que minha mãe usava muito, eu me lembro. E ele usou em sala de aula para descrever um perfil de histérica. Eu achei interessante, que só ilustrar. Sim, é muito usado, né? O Zimmermann usa muito esse termo, né, para definir assim. Mas coquete é aquela pessoa cheia de charme, de jeito, de não sei o quê, mas que tem um esvaziamento do ego, né? Não é aquela coisa firme, intensa, né? Uma coisa que eu ia perguntar para vocês, assim, por exemplo, quando eu estou descrevendo o primeiro sonho e como Freud foi trabalhando, ele escutou esse sonho, tudo que ele levou a pensar. Como é que vocês ouvem isso? Vocês acham muito estranho? Ou vocês vão identificando com muitas coisas que vocês veem mesmo acontecer? Faz assim um sentido tudo isso? Sibeli, eu estou pensando, né, mais ou menos dentro do que você está perguntando. Conforme eu fui lendo, assim, eu primeiro eu achei
incrível, assim, o raciocínio que ele vai fazendo. Até umas partes eu fui folheando agora, escrevi assim, genial, depois de alguma interpretação dele, porque eu fiquei tão... Eu já tinha lido há muito tempo, né? Quase que foi a primeira vez de novo. Mas uma coisa que e eu acho que faz muito sentido, né? O raciocínio que ele vai fazendo, tudo. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, e acho que dentro de tudo que a gente está conversando também, estou pensando nisso, é como que a gente, porque uma coisa é a gente aqui conversando entre nós, né? Das coisas que nós vamos pensando a respeito dos pacientes e coisas que vão ficando na nossa mente quando a gente está em contato, mas a forma como a gente coloca isso para o paciente. Porque isso também me chamou muita atenção dele, porque ele é curto e grosso, né? Assim, em algumas coisas eu falei, nossa, ela foi embora mesmo, né? Assim, foi demais, né? Assim, a forma que ele foi colocando. Então, e eu acho que é uma coisa que eu venho pensando ultimamente, assim, que eu acho uma coisa muito dele, muito difícil. É. E a gente costuma falar, né, que é uma verdadeira arte, né? A gente começou uns encontros, acho que vocês receberam os princípios, né, do funcionamento mental, que sábado a gente teve a palestra da Cacilda e da Márcia Guedes, assim, foi muito bom. E elas usaram um artigo do Freud, acho que é o Recomendações, né, aos médicos que exercem a psicanálise, e que ele, eu não tenho certeza se é Recomendações ou sobre psicoterapia, que ele faz uma analogia da terapia ao jogo de xadrez, que dá para você conhecer o início e o fim da partida. Esse é sempre igual. Agora, o meio da partida, aí vem a arte do xadrez, né? E ele compara com a condução de um processo de análise, né? Você começa e depois um dia tem o término. Mas o que acontece nesse meio, aí vem toda a possibilidade que você vai tentar ter, né? Assim, daquela experiência ser na vida daquela pessoa, alguma coisa que de fato possa valer a pena, né? E que seja transformadora, que traga mesmo uma expansão mental, né? Que ela possa crescer, que ela possa se desenvolver e principalmente chegar perto dela mesma e se conhecer de uma forma que o que ela puder conhecer a respeito dela sirva de recurso para ela enfrentar a vida, né? Porque não é mesmo uma coisa fácil. Por exemplo, tem muitos analistas que trabalham dessa forma, de mostrar as coisas, às vezes, com muita intensidade. Muita intensidade, né? E às vezes é difícil isso para a pessoa. Ou quando mostra muito a parte agressiva, destrutiva, e fica só nisso, né? É difícil. Eu falo, a vida já é difícil, não precisa deixar mais ainda, né? Eu acho muito importante, Mariana, que você possa ir apresentando as coisas sempre nas duas vertentes, né? Naquilo que a pessoa está acertando muito e naquilo que ela está se prejudicando, né? Mas que possa ser mostrado de uma forma que seja uma experiência muito proveitosa, né? Eu estou lembrando aqui,
Sibeli, você comentou do texto do Freud, aquele recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. Daí eu fiquei pensando na neurose de transferência, né? Que em dado momento, com o caminhar ali do tratamento, né, as coisas se intensificam, né? Inclusive nessa ordem da sexualidade mesmo, né? Principalmente no caso da histeria, né? Do quanto que isso vem com atuações dentro do set, né? De como é importante, assim, o nosso trabalho mesmo pessoal em análise, de poder falar sobre isso, para depois também sustentar esse tipo de atendimento na clínica e uma interpretação e dar um destino para isso também, mas sem colocar o paciente para correr, né? Exatamente. Assim, como pode ser importante as coisas que são trazidas, mesmo os actings, né? Porque você não tem a dúvida, o paciente tá observando você enormemente e vê como que você lida com tudo aquilo. Se você pode se tornar na vida dele alguém que tenha um aspecto de referência, como lidar com as coisas que são difíceis, né? Se você continua podendo pensar, mesmo quando a casa está pegando fogo, né? Por Dora ter ficado um tempo muito curto com Freud, nós podemos pensar que houve uma transferência de aspecto negativo? Assim, com certeza sim, porque, pensa bem, ela estava uma pessoa extremamente ferida. Vocês se lembram, a semana passada, que a gente falou que ela contou para o pai que ela estava sofrendo essa abordagem e tal, e ela contou na esperança que o pai tomasse a proteção dela, e ele fez exatamente o contrário. Ele falou que ela estava mentindo, que aquilo era da cabeça dela, e a levou para o Freud, né? Naquele sentido que às vezes alguém traz um adolescente para a gente, dizendo assim, vê se você dá um jeito nela, né? Então, ela estava carregada dessas emoções difíceis, e com certeza ela levou, né? E a gente fala a transferência negativa, ela é tão importante quanto a transferência positiva, né? E ali vai ser uma nova possibilidade que a pessoa vai viver, né? Bom, pessoal, hoje nós vamos parar aqui. Voltaremos na quinta-feira que vem. Vocês têm o programa em mãos, mas a semana que vem a gente vai conversar sobre o segundo sonho, tá? E eu vou mais uma vez dizer, enquanto vocês estiverem lendo, vão anotando, vão vendo o que vocês querem falar, tá? E ao final do mês de agosto, pelo menos um pouco, nós vamos conhecer desse caso. Tá bom? Então, Mais uma vez, Sibeli. Muito obrigado pela sua contribuição. Obrigada a vocês, tá? Tchau, Sibeli. Tchau. Tchau. Até amanhã. Tchau. Até amanhã,